Este caso acontece no Reino Unido no ano de 2021. Conheça a família King. David King, o pai, Heather King, a mãe e seus dois filhos, o mais velho Henry King e o mais novo, Edward King. David King nasceu em 1967. Ele passou quase 4 décadas na indústria da construção civil. Sua carreira o levou a assumir cargos como gerente de projetos, diretor de projetos e até mesmo um período como professor sênior no Suffolk College. David é um homem bem instruído, com um bacharelado em ciências na área de design de produtos e manufatura, com classificação 2/1. Além de sua carreira, David era dedicado a servir sua comunidade e frequentemente se voluntariava como socorrista para o NHS. Ele personificava o arquétipo de um pai de classe média do sul da Inglaterra, sustentando sua família com dedicação. David é casado com Heather King, a mãe da família, de 51 anos, que trabalhava como faxineira doméstica. David e Heather se conheceram em um pub, e o resto é história. Eles se casaram no início dos anos 90 e juntos criaram 2 filhos. Henry King, o mais velho, nasceu no ano 2000 e Edward, o mais novo, nasceu em 2003. Edward era descrito como um trabalhador esforçado. Ele conciliava 2 empregos. Ele começava às 5 da manhã em um supermercado Tesco, antes de ir para seu segundo emprego como barman no pub local Wetherspoons. O objetivo era comprar seu carro dos sonhos, que custava 5.000 libras. A família era incrivelmente trabalhadora e, por muitos critérios, eles eram bem-sucedidos. Eles moravam em uma casa de 500 mil libras em Bury St. Edmunds, Suffolk. A região é famosa por ser o local de nascimento de Sir Robert Peel, um primeiro-ministro do Reino Unido e o homem que fundou a Polícia Metropolitana e o Partido Conservador. A região é considerada um lugar adorável para se viver, mas onde há opulência e pessoas ambiciosas, há criminosos esperando para pegar uma fatia do bolo. Neil Charles nasceu em 1976 e morava em Bury. Ao longo de sua vida, Neil Charles acumulou um extenso histórico criminal, com mais de 66 condenações por furto e arrombamento. Sua especialidade era arrombar casas e carros, uma habilidade que causava grande angústia à comunidade. Em 2017, Neil acidentalmente acionou a câmera da campainha enquanto tentava invadir uma casa. Esse crime levou à sua prisão e a uma sentença de 4 anos de prisão por invadir 3 casas. Após sua libertação em 2021, Neil parecia estar mudando de vida e estava planejando seu casamento com sua parceira, Michelle Jackson. No entanto, logo ele voltou às suas atividades criminosas e dessa vez decidiu mirar no conjunto residencial Morton Hall. Era lá que a família King morava. Seu retorno ao crime deixou a vizinhança inquieta. Os moradores se preocuparam com os furtos frequentes. Heather King, mais tarde, relataria 3 incidentes distintos em 2021, nos quais moradores locais foram vítimas de furto. Em resposta, criaram um grupo no Facebook para a comunidade compartilhar experiências, frequentemente postando imagens de câmeras de segurança dos autores. Apesar dos esforços deles, a resposta da polícia foi mínima, deixando os moradores frustrados e se sentindo impotentes. No início de 2021, a família King se tornou vítima direta dessa onda de crimes. Certa manhã, Heather King acordou e descobriu que todas as 4 rodas do seu carro BMW haviam sido roubadas e substituídas por blocos de madeira. O roubo profissional e sua proximidade da porta de casa deixaram Heather profundamente abalada. Heather ficou com medo pela segurança de sua casa e de sua família. Em resposta, David King e seus filhos instalaram um sistema de segurança e começaram a alertar seus vizinhos sobre a ameaça contínua. Durante esse período, a comunidade estava tensa e muitos estavam irritados. Embora amassem seu bairro, o aumento da criminalidade e a aparente ineficácia da polícia os fazia se sentir extremamente vulneráveis. Alguns moradores consideraram formar uma patrulha de bairro, mas o esforço necessário parecia grande demais e ninguém se dispôs a liderar.
Um grupo no WhatsApp foi criado para que os moradores alertassem rapidamente sobre atividades suspeitas. Houve várias conversas registradas nesse chat que destacaram a raiva sentida pelos moradores. David King postou uma fotografia do personagem Paul Kersey no grupo, o protagonista e vigilante anti-herói do filme Desejo de Matar, de 1974. Ele disse: "É de alguém assim que precisamos." Para contextualizar, o personagem Paul Kersey, interpretado por Charles Bronson, era um arquiteto liberal e tranquilo de Nova York, mas passa por uma transformação dramática após uma invasão brutal em sua casa que destrói sua vida. A invasão deixou sua esposa morta e suas filhas traumatizadas por uma agressão sexual violenta. Em uma viagem de negócios, Paul ganhou um revólver de um cliente. Ao retornar para Nova York e desiludido com a incapacidade da polícia de capturar os criminosos, ele decide agir por conta própria. Armado com um revólver, Paul começa a patrulhar as ruas, procurando e eliminando criminosos que cruzam seu caminho. Sua ação ilegal lhe rende a admiração do público, que vê sua justiça com as próprias mãos como heróica. Agora, depois de dizer isso não foi visto como um sinal de alerta entre os vizinhos furiosos. Porém, as atividades de David King no grupo e a forma como idolatrava esse personagem fictício não envelheceram bem. Ele também disse à esposa: "A escória deve morrer", ao se referir aos ladrões que estavam atormentando o bairro. Além disso, seu filho Edward expressou suas próprias opiniões sobre como os ladrões deveriam ser punidos e defendeu um nível de barbaridade que este país não presencia há séculos. Edward King disse: "Ladrões de carros deveriam ser baleados, ter suas partes íntimas cortadas, serem afogados ou sufocados antes de serem mortos." Tenho certeza de que esses surtos de ressentimento foram ignorados pelos outros devido a um sentimento compartilhado de ódio, ou talvez tenham sido simplesmente descartados como mais um exemplo do fenômeno do valentão de internet. No entanto, essas mensagens revelam um rastro de evidências que ilustram como o tormento que eles sofreram foi gradualmente alterando a mentalidade da família King, levando-os, por fim, a um caminho de ilegalidade. Na noite de 20 de junho de 2021, às 0h48, Neil Charles aparece em uma câmera de segurança do vizinho testando as maçanetas das portas das casas. Os vizinhos rapidamente alertaram outros moradores no grupo do WhatsApp e às 1h14, David já estava acordado. Ele tinha acabado de ouvir alguém tentar a maçaneta da porta do seu carro e respondeu no grupo: "Igual acabei de ficar de olho nele." Com a adrenalina a mil, David não ia conseguir dormir tão cedo, então ficou acordado, esperando os criminosos passarem. Às 3h48 da manhã, Neil se aproximou da entrada da família King e tentou abrir a porta de um BMW. Quando a porta permaneceu trancada, Neil olhou para uma câmera de segurança próxima. Em um gesto ousado, fez um sinal de positivo. Nesse momento, Edward King também já estava acordado e alerta. Em apenas 90 segundos, David e Edward saíram correndo de casa, prontos para enfrentar a situação e o misterioso ladrão do bairro. Os eventos a seguir são do ponto de vista dos King. Supostamente, David foi para um lado e Edward para o outro. Ambos brandiram uma arma com o objetivo de assustar e afastar qualquer assaltante. Edward estava equipado com uma katana de estilo japonês de 27 polegadas. Ele havia comprado essa arma apenas um mês antes, e David, ele tinha uma adaga de 19 polegadas, estilo SAS. Você pode estar se perguntando, por que essa família nuclear dos subúrbios do Reino Unido tem esse arsenal de armas? Bem, parece que David e seu filho Edward eram colecionadores desse tipo de arma, alegando que eram apenas réplicas para fins ornamentais. De acordo com os documentos, eles tinham uma variedade de armas de filmes, como Rambo 3 e Os Mercenários. Mas alguns podem dizer que a família tinha uma obsessão por armas, já que também possuíam outras facas, socos ingleses, facões e espingardas. David King possuía licenças para uma arma de fogo registrada. No entanto,
De acordo com os King, David flagrou Neil tentando furtar algo do carro de outra pessoa. Neil foi finalmente pego. Neil estava de bicicleta e jogou essa bicicleta em direção a David na tentativa de machucá-lo. Quando a bicicleta veio em direção a David, ela acertou sua mão e a lâmina SAS que ele brandia perfurou o pneu. De acordo com David, Neil aparentemente continuou seu frenesi avançando contra David, mesmo ele estando com uma lâmina. Em um estranho impasse, Neil foi de encontro à faca na mão de David. Isso resultou tanto em um corte no joelho esquerdo, quanto em uma facada de 12 centímetros no peito dele. Segundo David, isso ocorreu pelas ações agressivas de Neil. Depois disso, Neil cambaleou e tropeçou de porta em porta gritando por ajuda. Ele estava tão angustiado ao bater na porta próxima pedindo ajuda que quebrou o vidro. Esses eram os relatos do ponto de vista dos King. Por volta das 3h55 da manhã, David King entrou em contato com a polícia, relatando que um homem havia acabado de tentar roubar seu carro. Durante essa ligação, ele admitiu que estava portando uma faca. A polícia chegou às 4 da manhã e encontrou David King na Winsdorf Road, perto de sua casa, e eles notaram Neil por perto. Imagens de câmeras corporais foram registradas no momento em que a polícia chegou. Pouco antes da 1h. O alarme da câmera disparou, certo? E tinha alguém na entrada tentando abrir a porta do carro. Ok. Não sei quanto tempo faz, mas há uns 10 minutos o alarme disparou de novo. Então eu rapidamente vesti minhas roupas. Saí e encontrei um cara tentando abrir portas de carros bem aqui. Eu vou te mostrar, ok? Ele estava entre aqueles 2 carros cinza ali, certo? Ok, tentando... E eu gritei com ele, sabe? O que você está fazendo? Eu disse, eu sei o que você está aprontando. E ele veio na minha direção e disse, não, cara, só estou procurando fogo. Eu tenho um isqueiro, certo? Beleza. E eu disse, fica aí. Isso continuou por cerca de 1 minuto. Sim. Ele bateu a bicicleta em mim, foi assim que eu fiquei com esse hematoma. Ok. Então ele estava tipo, certo, eu fiquei onde você está. E ele só ficava dizendo, não, cara. E foi assim, tentando sair dali. Sim, ok. E eu estava com uma faca na mão. E então ele correu pra cima de mim. Ok, certo. E então ele se segurou. Ele se segurou ali. Ok. E então ele discutiu um pouco e parecia estar fingindo um pouco, pra ser sincero. Ok. E então saiu correndo. Qual é o seu nome? David King. David, espere ali 1 minuto pra mim. Só vou fazer uma ligação, ok? Com base no que aconteceu, tudo bem? Um homem foi achado ali na esquina com graves ferimentos no peito, tudo bem? Por isso eu vou te prender por suspeita de lesão corporal grave com intenção, ok? Então você se importa se eu for me trocar? Eu estou sem roupa de baixo. Não. Não, nem 1 minuto. Quero mencionar as roupas que precisamos pegar. Minhas chaves de casa estão aqui nos bolsos. Ok, só um instante. Ei. Escuta, cara. Espera 1 minuto. Deixa eu terminar e explicar. Beleza. Isso é um crime muito grave. Ok. Preciso que você fique com as roupas que está usando, certo? Para fins de prova, tudo bem? Isso faz sentido? Bom, sim. mas o que não faz sentido é que alguém tentou... Deixa eu terminar. Certo? Você está ciente do aviso, ok? Vou repetir. Não precisa falar nada, mas isso pode prejudicar sua defesa se, ao ser interrogado, você não mencionar algo em que depois pretenda se basear no tribunal. Tudo o que disser pode ser usado como prova. David, onde está na casa? Onde exatamente? Na cozinha. Onde exatamente na cozinha? Olá. Em cima da bancada. Qual o tamanho disso? É uma faca bem fina. Olá, amigo. Tudo bem? Está sozinho aqui? Posso entrar? Tem mandado? Não preciso de mandado. O quê? Houve um incidente. Tire as mãos dos bolsos, por favor. Aconteceu um incidente, sim. Bem ali na esquina, envolvendo um David King. Acabei de ser informado que ele mora aqui. E aquele Nathan, ele acabou de ser preso, certo? E por esse motivo, eu preciso entrar porque isso aqui pode ser uma cena de crime. Certo, então por esse motivo, eu vou entrar. Se não me deixar entrar, posso te prender por obstrução da ação policial. Faz sentido? Mais ou menos. Ok, perfeito. Obrigado. Como você pode ver, David King
foi inicialmente preso por lesão corporal grave, e a polícia então foi até a casa da família King para revistar a propriedade. A casa se tornou o centro da investigação. A polícia, inicialmente, encontrou a faca de David King em uma bancada da cozinha, com vestígios de DNA e sangue da vítima. Mas eles não estavam preparados para o que iriam encontrar em seguida. A polícia vasculhou a casa e encontrou esse arsenal de armas. Os policiais apreenderam um arsenal considerável de armas na casa, incluindo facas, socos ingleses, facões e espingardas. Mas não foi só isso. Eles encontraram as mensagens do WhatsApp. A retórica de justiceiro no grupo do bairro era, no mínimo, condenatória, mas o tom agressivo das mensagens enviadas no grupo da família também não deixava David, nem seu filho, em boa situação. Os policiais que faziam a busca também encontraram outra faca, a espada de 27 polegadas de Edward King e uma lâmina de 19 polegadas foi descoberta no armário de roupas de cama. Nesse momento, a polícia já sabia que Edward estava envolvido. Então eles fizeram uma busca rápida e descobriram que Edward estava cumprindo uma medida socioeducativa de 12 meses na época, uma sentença que havia sido imposta depois que ele ameaçou sua ex-namorada com um facão. Esse novo acontecimento levou à prisão de Edward, sob as mesmas acusações que seu pai, com a suspeita de que ambos poderiam ser responsáveis por causar danos a Neil. Enquanto a investigação estava em andamento, Neil estava no hospital, em Cambridge, lutando pela vida. 2 dias depois, Neil não resistiu aos ferimentos e faleceu devido a uma facada no peito. Neil era um ladrão e um criminoso e não demonstrava sinais de que iria parar tão cedo, mas muitos acreditavam que ele não merecia morrer. O pai e o filho foram informados disso em suas celas e as acusações contra eles foram agravadas para homicídio. O julgamento logo começaria no Tribunal da Coroa de Ipswich. O julgamento durou 10 semanas, durante as quais o promotor Richard Kelly descreveu as ações de David e Edward como comportamento de justiceiros. A promotoria apresentou um quadro muito claro do que aconteceu e usou as evidências para convencer o júri dos seguintes acontecimentos. A primeira história que contei foi do ponto de vista da família King, mas esta é a versão que a promotoria apresentou em seu caso. Naquela noite, David King percebeu que um ladrão estava à espreita e tentou procurá-lo, mas ele não conseguiu. E quando voltou para casa, ele e seu filho ficaram acordados, com lâminas nas mãos, apenas esperando uma oportunidade para confrontar o criminoso e buscar sua própria forma de justiça. Quando o pai e filho saíram correndo de casa naquela noite, os dois seguravam armas. Eles correram na direção de Neil, junto com a raiva que haviam guardado por semanas e meses. Neil percebeu que estava sendo perseguido e tentou fugir em sua bicicleta, mas Edward já havia alcançado ele. Com um único golpe, Edward fez um corte no joelho de Neil, que continuou até o pneu da bicicleta dele, que então estourou. Tanto DNA quanto resíduos do pneu foram encontrados na espada samurai. Com um meio de fuga de Neil imobilizado e seu joelho gravemente ferido, seu destino estava nas mãos da dupla de pai e filho. Quando David os alcançou, ele sabia que tinha em mãos o criminoso que vinha causando todo o tormento na região e o homem que traumatizou sua esposa. Nesse momento, ele poderia se tornar o homem que o bairro precisava, o homem que ele idolatrava, Paul Kersey, do filme Desejo de Matar. Com o pensamento "escória deve morrer" gravado em sua mente, ele pegou sua adaga Sasse e a cravou 5 polegadas no peito de Neil. Em pânico, David se virou para seu filho e disse para ele ir para casa e contar à polícia que ele não estava ali com ele no momento do incidente. Edward então fugiu do local e David ligou para a polícia 38 segundos depois. Durante todo esse tempo, Neil cambaleou pedindo ajuda. A polícia chegaria e Neil logo faleceria devido aos ferimentos. O promotor Richard Kelly afirmou que os dois haviam discutido sobre morte e violência contra criminosos. No entanto,
O advogado de defesa de David alegou que tais declarações eram apenas uma forma dele desabafar. A equipe de defesa dele, então, continuou tentando explicar que Neil estava na propriedade naquela noite sem nenhum bom motivo e que ele já estava na propriedade há 3h30, tentando roubar antes que a família King o encontrassem. A defesa argumentou que Neil não merecia a morte, mas que ninguém estaria nessa situação se não fosse pela sua criminalidade, argumentando que David King não era o tipo de homem que sairia para a rua com uma arma com a intenção de causar danos graves a alguém. Mas os fatos permanecem. Ele fez isso. E então, o advogado de Edward disse que ele era imaturo na época e que pegou a espada para balançar e assustar ou afastar qualquer ataque à sua casa ou aos seus veículos. O pai e o filho talvez não quisessem matar Neil, mas eles estavam planejando causar-lhe danos graves, e neste caso, ele morreu. No entanto, a família King mantiveram firme a sua versão da história e tentaram proteger Edward de ser preso. Ambos alegaram inocência de assassinato e buscavam responder por homicídio sem intenção de matar. Mas um júri, formado por seus pares, decidiu que a dupla caçou e matou Neil. O pai e o filho foram considerados culpados de assassinato. O juiz sentenciou David King, que infligiu o golpe final, a prisão perpétua, com um tempo mínimo de 21 anos, o que significa que ele deve cumprir 21 anos antes de poder ser considerado para liberdade condicional. O juiz, então, sentenciou Edward King, que tinha apenas 18 anos na época do assassinato, à prisão perpétua, com um tempo mínimo de 19 anos. O pai e o filho, Edward e David King, não demonstraram reação enquanto eram conduzidos para suas celas. O detetive e inspetor-chefe Cal Nightingale fez a seguinte declaração após a sentença: "A sentença de hoje encerra este caso. Isso trará alguma sensação de encerramento para a família após David e Edward terem sido condenados em maio passado. A família disse que a sentença é positiva, mas não há vencedores aqui. O julgamento provou que as ações de King não foram espontâneas. David e Edward King demonstraram arrogância e desprezo o tempo todo. Em nenhum momento eles demonstraram qualquer sinal de remorso genuíno ou humanidade em relação ao que fizeram, convencendo-se de que não fizeram nada de errado. A conduta de justiceiros de David e Edward King destruiu muitas vidas, mudou famílias e impactou a própria comunidade deles." Fim da citação. E foi exatamente isso que aconteceu. A irmã de Neil, que é auxiliar de ensino, ficou devastada com a notícia do assassinato do irmão. Em uma declaração sobre o impacto do crime, ela disse: "Neil não era um ninguém, ele era um tio, um filho, um irmão." Ao saber do destino do assassino do irmão, ela afirmou que vingança não é um sentimento que compartilham com os réus. A noiva de Neil, Michelle Jackson, acrescentou: "Nós tínhamos um futuro juntos e estávamos ansiosos por isso. Ele era amoroso, gentil, atencioso e nada agressivo." Quanto à família King, o irmão mais velho, Harry, sente que sua vida está em pausa, até que seu irmão e seu pai possam sair da prisão. E Heather King ainda continua lutando e apelando pela libertação deles, alegando que os dois eram inocentes. Ela vive um dia de cada vez, querendo que passem rápido,